Então, pessoal, meu nome é Arthur, eu vou acompanhar vocês pela nossa primeira parte aqui do passeio, falar um pouco da siderúrgica. Mas antes da gente falar dessa fábrica, nós temos que falar do que vai dar força para essa siderúrgica e para todas as máquinas aqui do parque, que é a nossa máquina a vapor, né? Como que funciona uma máquina a vapor? Ela precisa de duas coisas para funcionar, né, pá? Ela precisa, pessoal, tanto de água, para que essa água ferva e vire o vapor, como ela também precisa de uma fonte de calor para ferver essa água. Então é queimado carvão, é queimado lenha aqui na fornalha para ferver a água da caldeira. Essa água que está aqui dentro da caldeira, ela começa a se expandir, ela começa a crescer. E a mesma pressão que faz a tampa da chaleira tremer, aqui a gente vai usar para gerar movimento, pessoal. Então eu abro aqui a pressão da nossa máquina, vocês podem ver que o nosso maquinário começa a se movimentar. Esse movimento aqui, pessoal, poderia movimentar qualquer coisa. Isso aqui poderia estar movimentando aquele trem caído lá na frente, poderia estar movimentando um trator, uma fábrica. Todos usam o mesmo princípio que essa máquina está utilizando aqui. Mas olha o que isso aqui vai estar movimentando. Um gerador. Esse gerador, pessoal, ele vai transformar esse movimento do meu maquinário em energia elétrica. Porque essa aqui já é uma fábrica lá da década de 40. Nessa época já tinha até televisão em preto e branco, mas tinha. Então os motores elétricos aqui da minha siderúrgica, eles vão estar sendo alimentados com energia elétrica vinda desse maquinário aqui. Então eu vou aumentar a pressão do meu maquinário aqui agora, liberar toda ela para que vocês possam ver isso aqui. Meu maquinário começa a operar a todo vapor. O movimento, o gerador, gera energia elétrica suficiente não apenas para acender as luzes ali, mas também para movimentar os motores elétricos aqui da minha siderúrgica, né? E agora, pessoal, vamos operar nessa siderúrgica como os trabalhadores operavam na época, né? Então corto aqui a pressão, aplico o freio de mão e as luzes se apagam ali de vez. Pessoal, essa siderúrgica ficava, né, numa cidade pequena lá no Reino Unido, a cidade de Port Talbot. Tinha 20 mil habitantes a cidade, mas desses 20 mil habitantes, 18 mil trabalhavam aqui dentro dessa fábrica. Ela era a maior siderúrgica da Europa, né? E o que eles faziam aqui dentro, pessoal? Bom, como era uma siderúrgica bem grande, tinha várias coisas que eles faziam, mas uma das coisas, sem dúvida, era isso aqui, ó, ferro vergalhão, usado até hoje lá na construção civil para ficar entre as colunas de concreto. Então eu vou ter aqui, ó, as armações de concreto e entre elas os vergalhões para sustentar o prédio, a casa, a ponte, seja o que for. O que eu vou fazer aqui vai ser imitar o processo que se tinha para fazer o ferro vergalhão de verdade, de 12 metros, só que ao invés de fazer esse ferro vergalhão, eu vou fazer uma miniatura, né? Isso aqui vai ser o que eu vou estar fazendo. Como que eu vou fazer isso aqui? Imitando cada etapa que eles tinham na época. Então, pessoal, a primeira coisa que eles faziam era ir lá no ferro velho. De lá, eles iam pegar lixo, eles iam pegar sucata, e essa sucata, ela ia ser picotada em pedaços para poder ser derretida. Eu vou usar aqui o próprio vergalhão, mas na época era lixo mesmo, né, pessoal? Então eu trago para cá, o motor elétrico aqui da minha tesoura começa a fazer ela rodar. Na época o motor elétrico e a tesoura iam ser bem maiores, né, e a sucata também ia vir em maior quantidade. E aqui vocês podem ver, ó, que eu picoto o nosso metal. Com ele picotado, eu derreto ele com mais facilidade. É por isso que eu faço o picote em primeiro lugar. Então agora, pessoal, eu vou pegar esse metal picotado e eu vou levar até o nosso alto forno. Meu alto forno está a 300 graus. 300 graus é mais do que suficiente para derreter o estanho, que é o metal que eu utilizo aqui. Mas na época não era estanho, e nem hoje é estanho, né? Para fazer vergalhão se usa ferro,
aço. Mas se eu fosse trabalhar com ferro aqui, com aço aqui, eu ia precisar de mais de 1500 graus nesse alto forno para poder derreter ele. E é exatamente por isso que eu não vou utilizar o ferro aqui. Então trago para cá, pessoal, cai no forno, ganha o calor e derrete. E agora nós vamos estar trabalhando com esse metal líquido. Para isso, então, ele vem aqui para o nosso molde. O molde é onde vai ser derramado o nosso metal líquido. Então eu vou fechar ele aqui, ó, e vou pegar o cadinho. O cadinho é essa ferramenta aqui, pessoal, que vai recolher o metal líquido dentro dele, como se fosse um copo. Trago aqui para baixo e derramo. Derramei, trago aqui para o molde e derramo aqui dentro. Uma vez que eu derramei, pessoal, mostrar o resto para vocês aqui de perto, né? Só não pode encostar, porque está aqui a 300 graus o nosso estanho líquido. Vocês podem ver. E a mesa aqui, pessoal, minha mesa, ela tá na temperatura ambiente. Mas assim que o metal encosta nela, ó, eu já tenho uma peça sólida. Porque é estanho aqui. Se fosse o ferro, isso não ia acontecer. Ele ia continuar líquido por um tempo antes de ficar dessa maneira, né? Vamos dar uma olhada então na peça que eu acabei de fazer aqui, pessoal. Daí, pergunto para vocês. Essa peça que eu fiz, que na realidade já tem uns 6 metros, né? Ela tá quente ou ela tá fria? Fria? Quente? Então está fria? Quer encostar então? Certeza? Certeza? Não? Mas pessoal, assim que ela saiu do molde, perdeu a temperatura. Porque é estanho. Se fosse o ferro, eu não ia ter mais mão agora, né? Porque ele ia continuar a uns 1100 graus. Só que a 1100 graus, o ferro, pessoal, ele fica tão mole quanto o estanho está agora. Maleável, então, ele vem agora para a nossa parte da laminação, que são 3 etapas que a nossa peça vai passar aqui. Na primeira das etapas, né, nossa peça ela vai ganhar uma achatada, né? Além dela ganhar risquinhos retos por toda ela. Risquinhos retos e uma achatada. Na segunda etapa, né, ela vem agora, é uma boa de uma espichada, né? Ficando maior, também mais fina, né? Sim. Fininha então, pessoal. Ela vem agora para a última das etapas, de onde vai sair o vergalhão prontinho. Ele vai sair dali maior, vai sair dali mais fino, vai sair no formato cilíndrico, e também vai ter essas bolinhas por todo ele, que essas bolinhas vão servir para que ele tenha uma fixação contra o concreto. Porque se isso aqui fosse liso, o concreto ia deslizar por ele, não ia ter aderência nenhuma. Esse aqui, o ferro vergalhão, ele foi um dos primeiros materiais de construção que a humanidade usou. Ferro vergalhão, pessoal, está sendo usado desde a época da Roma Antiga. E na época era feito de estanho, inclusive, mas não era só estanho, porque o estanho puro, né, pessoal, ele é bem maleável, como vocês podem ver aqui, né? Eles misturavam esse estanho aqui com cobre, e o estanho misturado com cobre vira o bronze que a gente conhece hoje, né? Mas não importa de qual metal ele foi feito, ele não foi o primeiro material de construção que o ser humano usou. Esse título de primeiro material de construção que o ser humano usou vai para o barro, vai para a argila. E agora nós vamos sair aqui do Reino Unido, nós vamos para a Itália, né? Vamos ao sul da Europa agora, para poder trabalhar com barro, para poder trabalhar com argila. Então vocês me acompanhem ao sul da Europa, né? Que é para cá, para a gente chegar ali na nossa olaria e falar de barro, tijolo e telha. Só me chegando aí, pessoal, para a gente acompanhar.